não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais este áudio, ou para mais essa mensagem que será trazida por esse que vos fala, presbítero Nilson. Que Deus realmente venha me usar como um canal de bênção na vida dos irmãos e que os irmãos recebam essa mensagem dita por mim, mas é a voz de Deus falando aos nossos corações. Deus possa nos abençoar ricamente através dessa mensagem, em nome de Jesus. Se o deserto levou o que é meu, se o vento me impede de navegar, eu escolho te adorar. Te adorarei, Senhor, na minha angústia. Te adorarei, Senhor, na minha aflição. Te adorarei, Senhor, quando as forças se forem, pois quanto mais te adoro, mais perto de ti eu estou. De ti eu estou. Quando o medo vier contra mim, quando a angústia no peito bater, quando as lutas vierem me derrubar, eu escolho te adorar. Segueu contra mim, se o deserto levou o que é meu, se o vento me impede de navegar, eu escolho te adorar. Te adorarei, Senhor, na minha angústia, te adorarei, Senhor, na minha aflição, te adorarei, Senhor. Pois quanto mais te adoro, mais perto de ti eu estou. Senhor, na minha angústia, te adorarei, Senhor, na minha aflição, te adorarei, Senhor, quando as forças se forem, pois quanto mais te adoro, mais perto de ti eu estou. De ti eu estou. De ti eu estou. Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar meditando com os irmãos num texto que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Com base nesse texto, eu gostaria de estar meditando com os irmãos, porque a nossa vida, ela é baseada em planos. A partir do momento que nós nascemos, a partir do momento que nós começamos a ter entendimento, a nossa vida já começa a ser gerada através de planos. Quando jovens, nós planejamos ter a maioridade ou ter a independência. Depois nós almejamos ou fazemos planos de namorar, fazemos planos de nos casar, fazemos planos de ter filho, comprar uma casa,
comprar um carro, montar o seu próprio negócio. A nossa vida, ela é baseada em planos. E quando o Salomão, que foi quem escreveu esse texto, Provérbios, foi escrito por Salomão, orientado, dirigido pelo Espírito de Deus. E aqui nesse verso 16 ele fala que o coração do homem pode fazer planos. E é curioso que Salomão, certamente, durante o seu período de vida, ele foi rei, ele teve plano, ele planejou muitas coisas. E durante um período da sua vida, ele foi esse jovem, cresceu num reinado. Davi era seu pai, e certamente ele via as atitudes de Davi, seu pai. Davi teve planos. Davi planejou construir o templo, mas esses planos não foram realizados por ele, foi realizado por seu filho Salomão. E é curioso que Salomão, numa certa oportunidade, ele teve um sonho com Deus, e Deus apareceu a ele em sonhos e disse a ele: Salomão, pede-me o que quiseres, que eu te darei. Eu fico imaginando aqui, se Deus viesse nos dias de hoje e aparecesse a você e fizesse essa proposta, qual seria o seu pedido? Qual seria a sua atitude diante de Deus, diante dessa oferta? E é curioso que Salomão, ele não pediu para ganhar na Mega Sena, se não fosse nos dias de hoje. Ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. E nós entendemos aqui que a sabedoria, ela procede de Deus. Por isso que ele escreve aqui. E ele não, o texto aqui está dizendo que não é proibido que nós venhamos fazer planos. Não, ele não está dizendo isso. Nós podemos fazer planos. Mas é curioso que os planos que muitas pessoas fazem hoje, projetos, até no meio cristão, muitas vezes, nós esquecemos de colocar esses planos diante de Deus. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria é algo que talvez está faltando em todas as camadas da sociedade. Nós vemos hoje os líderes políticos, os seus planos dificilmente são feitos pensando em Deus. Geralmente são planos pensando no seu benefício, no seu bem-estar, não se preocupando com as outras pessoas. E Salomão, como rei, ele pediu essa sabedoria, porque você tendo sabedoria, você sabe tomar as atitudes certas no momento certo. E Deus deu a Salomão essa sabedoria. A palavra de Deus diz que Salomão foi um dos homens mais ricos da face da terra. Seria talvez mais do que Bill Gates hoje. Ou seja, ele tinha riquezas, mas essas riquezas dele certamente foi herdado do seu pai, Davi, mas pelas suas atitudes. E se a gente fosse olhar a Bíblia aqui e ler tantas atitudes que Salomão teve diante de certas situações, e uma das mais que as pessoas mais comentam é quando duas mulheres tinham filhos, e uma dessas mulheres, ao dormir junto com seu filho, a criança, ela deitou em cima da criança, a criança morreu, e ela tomou a filha do outro. Estava duas mulheres com seus filhos, tomou o filho da outra. E esse caso foi levado a Salomão. E Salomão, sabiamente, certamente, Salomão, ele buscou a orientação de Deus. Então, ou seja, o que eu quero que os irmãos entendam, que nós temos projetos, todos nós temos projetos. Como cristão, eu tenho projetos. Mas o que Salomão está nos dizendo aqui é que nós devemos colocar os nossos projetos diante do Senhor, para que o Senhor nos oriente a tomarmos a decisão certa.
Porque muitas vezes, quando nós tomamos a decisão sem a orientação de Deus, nós tomamos a decisão pela nossa carne. E a gente sabe que toda atitude, ou toda decisão, ou todo comportamento que nós temos pela carne nos leva ao erro. Porque o pecado habita na nossa carne. Os nossos planos eles vão ser edificados sobre os nossos desejos. Mas nem sempre os nossos desejos são os desejos de Deus. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Por isso que Salomão, sabiamente, nesse versículo, no capítulo 16, nesse verso 1, ele diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, ou seja, nós podemos muito bem fazer planos para o futuro. Isso não é errado. Mas desde que esses planos estejam alinhados com os planos de Deus. É exatamente isso que Salomão está fazendo. Faça os seus planos, mas coloque-os, antes de você planejar, de você executar esses planos, coloque-os diante de Deus. Certamente, antes dessa pandemia acontecer, muitos de nós tínhamos planos, tínhamos projetos, e a gente não, hoje, talvez muitos desses planos e desses projetos não puderam ser realizados, porque o tempo, o controle do tempo não está nas nossas mãos, o controle das situações não estão em nossas mãos. Mas quando Salomão diz aqui que o coração do homem pode fazer planos e a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ele está fazendo com que nós venhamos pensar no seguinte: Deus é um Deus onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o futuro, ele sabe do futuro porque ele é Deus. Então, se eu tenho um projeto e eu sou um servo do Senhor e eu coloco esse projeto diante de Deus, pense comigo, Deus vai deixar de realizar? Talvez até possa deixar de realizar, porque ele sabe que aquilo que eu estou planejando talvez não vai ser o melhor para mim. Muitas vezes nós fazemos planos e esses planos não se realizam e a gente muitas vezes fica pensando: poxa, Senhor, por que não aconteceu? E aí eu penso comigo, e eu gostaria de chamar os irmãos a pensarem comigo. Se Deus, a palavra de Deus diz que Ele é Pai, e pensem comigo, qual é o filho que, pedindo ao seu pai algo e o seu pai não dá a ele, certamente é porque ele conhece, ele já passou talvez por aquela situação e ele não vai permitir, não vai dar, porque ele sabe que se ele der, aquilo não vai trazer benefício para ele. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Se você é um cristão, se você tem Deus como Senhor, como seu Pai, entenda que tudo que você faz, coloque diante dele. Deus é muito maior que os nossos pais carnais, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Salomão entendeu isso. Se você continuar lendo Provérbios, se não me falha a memória, no capítulo 20, ou melhor, em Eclesiastes, ele fala da questão da vaidade. Muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos, é para a nossa vaidade, não é para a nossa edificação. E aquilo que Deus permite, aquilo que Deus realiza nas nossas vidas como cristão, é para a nossa edificação. Não é para que nós venhamos nos prejudicar. E se muitas vezes os meus planos são frustrados, porque certamente Deus sabe que no final daquilo ali, por isso que o salmista diz, se não me falha a memória, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem, ele diz que há caminho que aos nossos olhos parecem bom. Ou seja, Deus conhece todos os nossos caminhos. E Ele sabe que existem caminhos que dão em caminho de morte. Por isso Ele não permite. Eu gostaria de falar apenas uma experiência de um certo jovem, uma vez, que almejava ter uma moto mais potente. Ele devia ter uma moto, uma 125 ou até uma 200 cilindradas, ele almejava ter uma moto 300 cilindradas. E nesses seus planos, nesse seu desejo, ele adquiriu essa moto.
E eu vivi essa história, e ele saiu para dar uma volta. Ele conseguiu comprar essa moto, uma 300 cilindradas, algum tempo atrás era uma moto potente. Aí ele saiu para dar uma volta nessa moto. Quando ele estava retornando para sua casa, no meio do caminho ele sofreu um acidente e a sua vida foi ceifada. Então, ou seja, muitas vezes nós não entendemos quando os nossos planos eles não se realizam, porque quando os nossos planos não se realizam, se eu sou um filho de Deus, se eu confesso ao Senhor como o Deus da minha vida, eu tenho que entender que Deus não permitiu, porque ele sabia que aquilo ali não ia me trazer benefício. Então, ou seja, nós temos que parar e pensar. Por quê que Deus deu essa palavra a Salomão para que ele escrevesse e para que hoje nós estivéssemos tendo a oportunidade de lê-la e de meditar nessa palavra? Primeiro porque os planos de Deus, a Bíblia diz que são maiores. Embora aqui não esteja dito, né, ou seja, não está falando aqui, em outra parte, essa fica bem claro se nós formos ler mais a Bíblia, em outra parte fica bem claro que os planos feitos por homens não são bons. Ou seja, quando nós fazemos planos pelos nossos desejos, certamente não são planos bons. A palavra de Deus diz isso. Mas quando nós nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele vai realizar, porque a palavra de Deus nos garante isso. Ele realiza. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus, Ele quer realizar planos de bênção, ou seja, os seus projetos. Certamente Deus não está alheio aos seus projetos. Deus está vendo os seus desejos. Mas o que eu quero que os irmãos entendam e guardem no seu coração, você como cristão, e talvez você que ainda não tenha Cristo como Senhor da sua vida, a palavra de Deus nos garante isso. E é curioso que, quando a Bíblia diz que os planos de Deus eles são maiores, é engraçado que as pessoas elas não conseguem entender, e muitas vezes elas querem os benefícios de Deus, mas não querem pagar o preço de servir a Deus com a sua vida, preferem continuar nos prazeres do mundo, continuar agindo pela sua própria carne. E a gente vê claramente, igual a história que eu contei, quando os planos de Deus quando os nossos planos não são colocados diante de Deus, certamente a gente vai sofrer as consequências. Isso é certo. A palavra de Deus, ela nos fala isso, e eu, pelos meus 29 anos de convertido, eu tenho passado por experiências que deixam claro essa questão de você fazer planos. Eu já passei por essa experiência, e quantas vezes eu quebrei a cara, mesmo ainda já sendo cristão. Aí eu aprendi, porque muitas vezes a gente apanhando, a gente aprende. Quando a gente é criança, a melhor correção que tem, e Provérbios fala isso, né, que se você retém a vara do seu filho, você acaba sofrendo as consequências. Então eu apanhei, mas eu aprendi com essas surras que eu levei dos meus pais. E Deus, muitas vezes, quando a gente tem planos, Deus não nos dá uma surra, mas Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, porque muitas vezes aquilo que nós pedimos vai ser prejudicial para a minha vida e para a sua vida. Então coloque, sempre que você for fazer planos, primeiro busque a Deus, fala: Senhor, o desejo do meu coração é este, mas que a tua vontade venha se realizar na minha vida. Essa deve ser a nossa posição como cristão. E eu gostaria de fazer uma aplicação dessa passagem. Ou seja, a primeira parte, a parte A do versículo, do capítulo 16 de Provérbios, que nós lemos aqui, que fala: o coração do homem pode fazer planos. Ou seja, Deus, Ele nos dá a liberdade de planejarmos. E sempre que a gente vai fazer algo, e aqui é uma dica, planeje antes. Ou seja, há tempos atrás eu estava
pensando em fazer uma obra na minha casa, e minha esposa falou, você tem o dinheiro para fazer essa obra? Aí eu falei, tem. Ela falou, porque fica chato você começar algo e não terminar. Então, ou seja, nós temos que fazer projetos. E o texto aqui fala, faça os seus planos, mas espere pela resposta de Deus, porque a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Então, ou seja, a parte B do versículo fala isso, ou seja, mas o resultado desses planos, ou seja, o final deles, é o Senhor quem produz. Quando nós agimos dessa forma e vivemos nessa esperança, nessa expectativa, certamente os nossos planos eles vão ser bem-sucedidos, porque é o Senhor quem vai produzir esses planos na nossa vida. Por quê? Porque Deus ele é onisciente. Certamente Deus sabe dos seus planos, dos seus projetos. Talvez de fazer uma faculdade. Eu estou com 62 anos, eu já tenho falado para o Senhor porque o que Ele já me deu até hoje é muito mais do que eu mereço. E eu sei que Deus tem ainda muitas bênçãos para a minha vida, e certamente, você que é jovem, talvez você ainda está com pensamentos, talvez diferente dos pensamentos de Deus. Coloque os seus planos diante de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Então, ou seja, não fique triste por você, às vezes, planejar algo ou fazer plano para alguma coisa. Nós passamos por essa situação nesse período. Nós tínhamos já estava projetado, durante um ano, nós planejamos um retiro de Páscoa, ficarmos 3 dias numa lagoa, e nesse meio tempo chegou essa pandemia, e nós tivemos que suspender. Mas aí você poderia pensar, mas por que vocês não fizeram? Porque não cabe a gente perguntar por que não fizemos, ou não para que não fizemos, mas por que não fizemos. E aí eu entendo que é propósito de Deus, quis Deus que assim fosse. Então, ou seja, não busque justificativa, muitas vezes, para aquilo que não deu certo, ou que não foi realizado na sua vida, mas busque a Deus, fala, Senhor, os meus planos são esses, mas o que o Senhor tem para mim? E buscar isso no Senhor, certamente Deus vai te dar a resposta. Na última mensagem que eu preguei, Deus me deu essa mensagem num sonho à noite. Eu acordei de noite e Deus colocou esse versículo na minha mente, lá de Balaque e Balaão. Então a atitude de Balaão, os planos dele era de se beneficiar daquela situação. Os irmãos que assistiram a mensagem lembram. Ou seja, mas se a gente não deu, naquele dia não deu para mim terminar a mensagem, mas o resultado final da atitude de Balaão, de querer fazer com que o povo de Deus fosse oprimido, quando Israel invadiu a Moabe, Balaão foi morto. Então o resultado final, por isso que, ou seja, se ele tivesse praticado, ou seja, agido de acordo com a vontade de Deus, provavelmente a vida dele seria prolongada, porque a palavra de Deus é bem clara em nos dizer que Deus ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou seja, não só de qualidade, mas longos anos. E é isso que eu quero deixar para os irmãos, ou seja, coloque os seus planos nas mãos do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe, e Ele sabe aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para você. Então não desista disso, deixa nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, tudo. Não são, às vezes a gente imagina que são só projetos grandes, mas nas coisas mínimas, nas decisões que você vai tomar, naquilo que você vai fazer, até na sua casa, no seu lar, marido e esposa, quando você for falar algo, reflita, ou seja, Senhor, qual é a melhor palavra? E certamente Deus vai fazer isso. Deus tem me ensinado durante esse tempo de cristão, no que diz respeito ao meu temperamento, porque eu sou de origem italiana, sou fleumático,
ou seja, me iro com facilidade. E a minha oração a Deus sempre foi essa: Deus, produza em mim, me dê o fruto do Espírito da mansidão, porque isso prejudicava o meu relacionamento com a minha esposa. Então, a gente pensando assim, acha que é coisa pequena, mas se isso atrapalha o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, ou seja, com quem for, busca a Deus, ore a Deus, fala: Senhor, produz em mim esse fruto do Espírito, a mansidão. Porque se nós vivemos debaixo dessa orientação, ou seja, produzindo o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, se isso for produzido em você, e é isso que eu estou falando, ou seja, nós queremos ter planos, mas muitas vezes nós nos esquecemos de colocar esses planos diante do Senhor. E finalizando, tudo e todos os seus planos, quando você colocar diante do Senhor, deixa nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Isso eu posso falar por experiência própria. Já falei, tenho 29 anos de convertido. Porque o Senhor, se nós colocarmos diante do Senhor, nas mãos do Senhor, nossos planos, eles serão bem-sucedidos, porque o Senhor exige de nós honestidade total em todos os nossos negócios, em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que nós formos fazer, o Senhor exige de nós honestidade. E é algo que tem sido esquecido nos dias atuais. A palavra de Deus deixa bem claro que Salomão, quem escreveu esse versículo aqui, ele era rei, ele era um líder político. E aí, se a gente começar a pensar nos nossos líderes políticos hoje, será que eles têm agido com honestidade nesse tempo de pandemia? Eu tenho uma opinião particular a respeito disso, mas não cabe a mim estar expondo, é algo meu e Deus. Mas certamente tem havido desonestidade nesses dias, desonestidade através das informações, desonestidade através de comportamento. A gente tem visto que muitas coisas têm sido subfaturadas nesses dias, ou seja, e as pessoas muitas vezes querem os benefícios de Deus agindo dessa forma. E certamente, talvez muitos no meio da igreja têm agido dessa forma, têm mercadejado a palavra de Deus, e não é isso que Deus quer. A palavra de Deus diz que de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, é isso que Deus espera de mim como cristão, é isso que Deus espera de você como cristão, que nós sejamos honestos em todos os nossos negócios, em todas as nossas atitudes. E para finalizar, eu gostaria de ler com você Isaías 31. Isaías 30, versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito dessa questão de honestidade. Isaías, capítulo 30, versículo 1. Deixa eu me situar aqui. Veja o que a palavra de Deus diz. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Fazem planos sem a minha permissão, ou seja, executam planos que não procedem de mim. Deus está falando aqui por boca do profeta Isaías. Se você tem feito planos que não procedem do Senhor, reveja, ou seja, faça uma reflexão e se conserte diante de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas eu sei que Deus é um Deus onisciente, eu já falei aqui, Ele sabe o que você está pensando agora. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E o que o profeta Isaías está falando aqui, ou seja, quando ele diz aqui, filhos rebeldes que fazem aliança, ou seja, se você for ver no hebraico o sentido dessa palavra aliança, é como se tecessem teias, ou seja, fazem amarras. E a teia, o propósito da aranha quando ela faz a teia, não serve como casa para ela, mas principalmente para que os insetos venham e sejam aprisionados ali, sirvam de alimento para ela. Então, ou seja, quando nós fazemos aliança
com o pecado, com o inimigo, aquilo ali vai servir como teia para nos prender e muitas vezes ceivar a nossa vida. Por isso que Salomão, quando ele fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Por causa disso, ou seja, quando a gente se une ao inimigo, nós estamos criando a própria armadilha para nós cairmos nela. E ainda ele segue dizendo também, ou seja, que acrescentam, ou seja, que fazem aliança, né, sem a minha aprovação, ou seja, sem a orientação do meu espírito, sem a direção do meu espírito. É exatamente o que eu estou falando. Ou seja, nós devemos colocar diante do Senhor todos os nossos planos, para que eles sejam bem-sucedidos. Para finalizar, eu gostaria de deixar para você Salmo 37, versículo 4, que diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, ou seja, faça do Senhor a sua alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que você seja fortalecido no Senhor através dessa palavra. Faça planos, mas que os seus planos estejam debaixo da orientação do Senhor, buscando sempre a resposta do Senhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra que Ele enviou aos nossos corações. Feche o teu olho, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem permitido nesses dias e levantado, ó Deus, profetas do Senhor neste lugar, para falar da tua parte ao coração da tua igreja. Ó Senhor, nós não sabemos quais são os propósitos, quais são os planos, mas nós nos submetemos, ó Deus, à tua vontade nesse período. E certamente nós já podemos perceber, o primeiro propósito do Senhor é de levantar pregadores nesse lugar. Muitas vezes, ó Deus, são dons que estão escondidos e nesses dias estão sendo revelados através do louvor, através da mensagem, por cada um dos teus servos. E eu louvo o nome do Senhor pela vida dos teus filhos, ó Deus, por cada um deles, que tu esteja acrescentando a cada dia mais e mais da tua graça, do teu poder, do teu amor na vida deles. E, ó Pai querido, em nome de Jesus, baseado na mensagem, a minha oração é que o Senhor esteja, ó Deus, colocando no nosso coração esse desejo de fazermos os planos, fazermos projetos, mas que nós não venhamos esquecer que nós temos um Deus que está acima, muitas vezes, dos nossos projetos e conhece os intentos do nosso coração e sabe, ó Deus, dos resultados desse projeto. A minha oração é ó Deus, que tu esteja colocando na nossa mente e no nosso coração esse desejo e principalmente de agirmos de acordo com a orientação da tua palavra, buscando sempre no Senhor a resposta para os nossos lábios. Que Deus, na tua infinita misericórdia, venha agir no meio da tua igreja, promovendo, ó Deus, milagres e maravilhas, e que os sonhos dos teus filhos possam estar alinhados com os sonhos do Senhor, e que eles se tornem realidade para a glória do teu nome. É que eu te oro e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.